Olá, sejam bem-vindos a SimForce. Meu nome é Bruno e hoje nós estamos aqui com uma galerinha muito bacana. Temos aqui o Rico e o Rafael de Léo, da Ref Motorsports, e também o Douglas Garcia, da Academia GP. Esses caras, para quem não sabe, eles corriam aqui na GT3, no FMBC, e a gente pegou alguns lances aqui que o Rico deu uma ideia para a gente montar um vídeo com mais pilotos comentando, né, analisando alguns lances. E Rico, fala um pouquinho para a gente rapidinho aí, então, dessa ideia que você teve, o que a gente está fazendo aqui e aonde, né, que a gente pode assistir esse vídeo completo. Olá a todos. Obrigado, Bruno, pela parceria. Obrigado, Douglas, também pela parceria. Rafael aí pela presença, pela parceria na equipe, grande campeão da categoria. Bom, a ideia hoje é fazer um pit stop pós-corrida, Uhum. para a gente dar uma olhada nesses lances e poder mostrar que o automobilismo virtual ele também pode ser um automobilismo de alto nível, né? Essa corrida ela foi muito competitiva, muito disputada durante os 50 minutos, especialmente aí nas quatro primeiras posições. E foi uma corrida que teve bastante troca de posição o tempo todo. E, por incrível que pareça, não teve nenhum toque, nenhum acidente nas quatro primeiras posições. Então, foi uma disputa intensa, uma disputa de alto nível, realmente. E a gente quer mostrar que realmente é possível a gente ter disputas intensas de alto nível, sem realmente toque, sem o carro indo para fora da pista, outro estourando o carro no muro, enfim. E a gente queria aproveitar a oportunidade dessa corrida para realmente mostrar esses lances, comentar esses lances, com a minha perspectiva, com a perspectiva do Rafa, com a perspectiva do Douglas, a tua também, Bruno, de quem comentou a corrida. Na verdade, você que cantou a pedra lá na transmissão, eu bem lembro. E estamos aqui agora falando sobre esses momentos. Acho que é uma oportunidade bem bacana. O vídeo vai ficar no meu canal, que é por enquanto, o canal da Ref e Motorsports. O canal é Rico Araújo, você vai me achar bem fácil no YouTube, mas o Bruno Pérez no canal SimForce vai fazer uma chamada também para esse vídeo e você vai poder acompanhar com o link que ele vai colocar na descrição também. Para dar continuidade aqui, então, eu queria falar agora com o Douglas Garcia, que inclusive é o carro que a gente está olhando aqui nessa primeira cena, né, Douglas? E o Rico comentou aí que essa corrida foi muito limpa, com várias disputas, e eu acho que você pode falar em primeira mão aí, já que você estava no campeonato todo, que não foi só essa corrida que foi muito limpa, né? Então, como que foi disputar com essa galera, com esse grid, e por que que você acha que esse campeonato em particular foi tão limpo assim? Opa, olá a todos. Rafael, Rico, Bruno, obrigado pela oportunidade de discutir aqui com vocês, analisar esses lances e de representar a Academia GP também. Vocês abriram esse espaço aí, então muito obrigado por todos. E, poxa, o campeonato de modo geral foi sensacional. Não só esse, né? Eu acho que as temporadas anteriores também já tinham demonstrado um nível altíssimo de pilotos e de competitividade, e também de disciplina e conduta nas pistas, né? E, bom, assim, não só essa corrida foi muito limpa, foi muito legal. Algumas outras também foram demais nesses aspectos. E, claro, tive também, falando por mim, tive meus maus momentos durante o campeonato. Eu acabei tocando, batendo, enfim, acontece, mas claro que não de forma proposital. A gente nunca quer que esse tipo de coisa aconteça. Foram erros mesmo que eu cometi, mas acho que a gente consegue considerar isso como algo pontual e deixar encostadinho e enfim, exaltar só as coisas boas que aconteceram. Os pilotos são demais, o pessoal da Ref, todo mundo manda muito bem, e de todas as outras equipes também. A gente sabe que o profissionalismo de todo mundo é muito legal sempre. Beleza, e aproveitando então agora, Rafael, ah, a gente sabe que esse campeonato e esse grid em especial não foi só dessa última temporada, né?
Então, eu particularmente acredito muito que esse entrosamento do grid todo, já com pilotos que se conheciam de outras temporadas, contribui demais para disputas desse nível que a gente acabou vendo, né? E mesmo você ali sendo campeão, as suas principais disputas que eu lembro assim agora de cabeça foi com o pessoal da Ref, mas a Academia GP chegou aí no final para dar um susto, para dar um trabalho, um sufoco aí para vocês, né? Mas o grid todo ali deu para ver a qualidade de todo mundo, né? Então, é... e para você, como é que fica essa questão de, de um grid limpo? O quanto importante é conhecer os oponentes na hora de disputar uma posição? Boa noite, Bruno. Parabéns aí pelo trabalho que você vem fazendo para o automobilismo virtual como um todo. Acho que a ideia que a gente esteja batendo esse papo aqui foi uma ideia que surgiu de um comentário teu na última etapa, né? O Rico pescou muito bem aí essa ideia. Concordo com ele, foi uma ideia muito boa. Então a gente está para bater esse papo hoje aí. Boa noite para o Rico também e para o Douglas. Grande adversário, né? No campeonato, e acho que com esse comentário de adversário, eu posso falar um pouco já do que eu acredito que seja isso, que o adversário não é inimigo, né? Você vê, às vezes, na pista, os pilotos confundindo e querendo, enfim, jogar para fora, né? O outro companheiro que está ali disputando. Então, eu acho que essa questão de as pessoas respeitarem o outro piloto e muitas vezes até se colocar no lugar dele é fundamental. É isso que eu vi na categoria na temporada passada. E eu, quando comecei, percebi logo isso, que era uma categoria, como você falou, que os pilotos já se conheciam, pilotos muito experientes. Se não me engano, tinha o Passos, Everton Marques, entre outros pilotos que já tinham centenas de corridas, né? Pela referência aí do Rico também, que já tinham várias corridas. Na verdade, eu que tive que me adaptar, né? Então, sempre prezei pela essa questão também de ter a ideia de objetivo de fazer uma corrida limpa. E eu vi que isso já acontecia, então eu tive que manter essa linha, justamente pelo que você falou. Quando você vê os outros pilotos, conforme eles lidam nas disputas, como eles se posicionam, você tem que te dar uma referência, né? Você tem que se adaptar àquilo. Para mim, graças a Deus, não foi difícil participar desse grid com essa linha, né, de pilotagem. E eu acho que isso engrandece o campeonato, né? Você coloca o campeonato em um outro patamar. Você vê que realmente estão disputando ali situação de pista, de posicionamento, sem querer colocar o outro piloto para fora a qualquer custo, né? Sempre respeitando. Então o campeonato é muito forte por causa disso também. Com certeza. Então, vamos dar uma olhada nesse primeiro lance aqui da largada, acompanhando aqui o carro do Douglas. E, bom, aí eu vou deixar primeiro vocês que estavam envolvidos, talvez o Douglas primeiro, comentar um pouquinho do que você lembra desse lance aqui, Douglas. E daí a gente vê o que mais aconteceu, beleza? Certo, vamos lá, vamos lá. Então bora. Até para ver ali, acho que é o carro do Colin do lado e talvez o Celso ali atrás, né, no Nissan. Exato. E alguém largou muito bem ali, é da Ref, né? É o Passos ali atrás? Eu. Ah, era você ali. Ih, travou o vídeo. Tubino, não? Deixa eu voltar um pouquinho aqui que deu umas travadinhas, né? Ah, o carro preto é do Tubino, verdade. Então, vamos lá de novo. Bom, já dá para ver também que o Douglas largou muito bem e passou aí algum outro carro da Ref, o 23. Quem que é o 23? Sou eu, Rico. E aí, Douglas? A largada em Sebring, os carros largam lado a lado, né, um com o outro. Então, primeiro e segundo, terceiro e quarto, enfim, os pares sempre largam lado a lado. A vantagem talvez seja estar por dentro, por outro lado você fica do lado sujo da pista, mas sim, a largada de modo geral foi boa, eu acabei conseguindo na primeira curva ali pular na frente do Rico. Era importante eu tentar, né, me desvencilhar e talvez não ficar muito próximo dos carros da Ref,
mas logo depois da primeira curva o Rico já saiu muito lançado e eu vi que eu não teria como defender essa posição aí sem causar uma situação arriscada demais. E aí segurei, mantive minha linha e ele me ultrapassou e eu acabei ficando atrás dos carros da Ref a partir desse momento. E inclusive aqui nessa parte, né, dando continuidade na segunda curva aqui, na entrada da segunda curva, uma coisa até que eu senti acompanhando o lance agora é que talvez você nem tivesse esperado tanto essa reação do Rico aqui na saída da curva 1, porque da maneira que ele jogou de lado aqui, a gente vai voltar um pouquinho ali atrás depois, aqui nesse momento eu senti que você viu o carro dele e falou, opa, aqui não vou ter espaço para fazer a curva mais e teve que tirar um pouco o pé, né? Você sabia que se fosse dividir ali na curva 2 não ia dar muito certo para você, né? Exatamente. As linhas foram completamente diferentes, né? O meu traçado e o traçado dele na primeira curva foram completamente diferentes. E ele saiu muito rápido para se posicionar ali para a próxima curva, né? Ali, talvez a curva 2, né? Mas eu até vi a movimentação, mas percebi que a ação, a atitude dele era muito rápida e que qualquer tentativa de defesa e mudança de direção do meu carro ali poderia proporcionar uma situação arriscada. Então achei melhor segurar logo no comecinho da corrida, 50 minutos pela frente, não vale a pena a gente tentar defender com unhas e dentes aí uma posição e jogar tudo fora. E aqui é até legal a gente pegar, né, Rico, e comentar um pouco mais essa questão dos traçados, porque se a gente avançar um pouquinho mais o vídeo aqui, ó, dá para ver agora, a gente percebeu que o Douglas, né, ele desde o começo ele veio muito rente aqui ao muro, e aqui nessa segunda parte você vê que ele começa a espalhar. Quando você, na verdade, começou aqui numa entrada de curva mais devagar, mais embarrigada aqui, só que por outro lado agora você consegue contornar melhor e ter uma saída mais forte. Então, aqui você, nessa hora aqui que você conseguiu, né, surpreender e ter aí uma resposta e vamos dizer assim, até uma leitura melhor, acredito, na curva 1. Mas também por outro lado, né, o Douglas que estava na frente largando por dentro, você fica naquela, né? Deixa eu fechar a linha aqui para eu me garantir nessa primeira curva que a vantagem é minha. Só que lá na frente a vantagem era para quem estava por dentro, né? Tinha uma curva para a esquerda, né? Exato. Eu vi que o Douglas largou muito bem. Eu não estava com o carro bem ajustado para a largada, eu estava pensando muito nele na pista, então eu sabia que a minha largada não ia ser tão boa. E como eu sabia que todo mundo ia buscar defendendo a linha interior da primeira curva, o movimento natural seria acelerar e buscar a zebra externa. Sabendo disso, eu deixei para frear um pouco mais tarde para fazer exatamente o que você falou, o movimento inverso que resultou no X que você desenhou ali. E deu certo, né? Eu consegui sair com velocidade. O Douglas teve uma atitude super correta. Eu também, em momento algum, encostei nele ou em qualquer outro carro. Então, os dois tiveram posições assim e posturas super corretas e conseguimos manter ali uma disputa aí de alto nível e, como o Douglas falou, muito consciente. Início da prova, 50 minutos pela frente, primeira, segunda curva, não tem por que você colocar tudo a perder nessa hora. E outra coisa bem peculiar de Sebring é que se a gente for ver a curva 1, ela vem aqui, né, traçado de dentro, tem a curva aqui, e o traçado de fora, ela é bem larga, só que na hora que vocês fazem a curva, vocês terminam aqui, né, então ela funila demais, né, essa curva 1. Então, fica muito difícil ali mesmo, manter uma disputa lado a lado até o fim, e agora, principalmente vindo para a curva 2, que é uma curva que é apertada desde o começo até o final, né, Mais apertada, inclusive. O Douglas, que já estava aqui agora, né, bem mais do que meio carro para trás nesse momento, realmente aqui, se ele fosse tentar fazer, dá até para ver aqui que ele deu uma freadinha, deu uma segurada, que ele tinha mergulhado um pouquinho antes, né, e teve que tirar aqui, endireitar o volante, imagino até, porque o Rico ali já conseguiu fechar a porta e tomar completamente o traçado, né? Então não tinha mais o que fazer, e dá para ver aqui que não tem para onde ir, né.
Inclusive, esse é um ponto aqui que acho que até a gente vai olhar para trás nessa curva aqui, ó, se eu não me engano. É nesse take aqui que vocês pegaram? Ou não? Não, acho que é no outro vídeo. Tá. Vídeo. Bom, avançando aqui, acredito que essa aqui foi a segunda volta, então. Tem um lance que ainda a gente acompanhando aqui pela visão do Douglas, mas o lance que a gente vai acompanhar é aqui na frente, né? Com os dois carros da Ref, o Rico e o Rafael, que é o carro ali com a traseira preta, que está na frente. Ele estava em segundo lugar nessa hora da corrida. E saindo aqui, né, desse trecho cheio das curvas aí, dos S's de Sebring, vem essa aqui que é uma reta que tem bastante vácuo aqui. Dá para fazer o efeito do vácuo nessa reta aqui, Rafa? Dá um pouquinho. Se você conseguir sair bem perto, você consegue sim pegar o vácuo e colocar lado a lado para fazer a ultrapassagem, como o Rico fez aí, se eu não me engano, né? Então, aí, né? Bom, então aqui a pessoa que quer ultrapassar lá no final já tem que desenhar, tem que ter planejado essa ultrapassagem lá atrás, lá nos trechos do S ainda, né? Se for deixar para resolver só na reta, não tem como. Não, sem dúvida. Ele tem que já fazer a linha tentando sair o mais rápido possível, mais perto possível do carro da frente, para aproveitar o vácuo para conseguir colocar do lado. Sim, tem que fazer isso. Tem que planejar antes, né? Sim. E dá pra gente ver aqui que o Rico ele foi bem agressivo ali, parece. Ele joga de lado bem em cima. Você já tinha começado a frear. E aqui, eu não sei, não dá pra ver tão bem assim pelo replay se já é a luz do freio ou se só é algum reflexo no Assetto Corsa, mas... É a luz do freio mesmo. Porque já ali, é, então. Bruno, o que acontece? Como a gente está muito próximo, né, os carros da GT3, eles têm uma aerodinâmica que deve ser levada em conta. Claro que não é um carro de Fórmula, não é a mesma coisa, mas é alguma coisa que você tem que levar em consideração. Então, quando está muito próximo, e ali a gente chega com certeza a mais de 200 por hora, uns 230 mais ou menos, com o BOP que a gente tem usado no F1BC, o carro da frente freia, você frear ao mesmo tempo, é certeza que você vai bater porque você já está no vácuo. Então, o carro da frente freou, se você freou depois, esse vácuo é potencializado. Então, eu tirei do lado justamente, a gente treinou bastante, né? Eu e Rafa, a gente freou praticamente junto. Então, eu tirei do lado para sair do vácuo dele e, aos poucos, como eu vi que eu estava ganhando velocidade, eu vi que era oportunidade de me manter por dentro. E o Rafa, por sua vez, teve a consciência, já era campeão, não tinha por que forçar e não dificultou a ultrapassagem. Então, foi acontecendo de uma maneira mais natural entre nós, assim. E aqui também é um ponto, talvez um dos poucos até de Sebring, que dê para você arriscar alguma manobra desse tipo, né? Mas ainda assim, é um trecho de curvas bem apertado ali entre elas, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tem uma sequência ali que não dá para você abusar ali na saída da curva, né? Você pode tomar um cut track por ter colocado o carro muito para fora, embora exista um limite ali para você utilizar a zebra e o simulador não te dá o cut track, mas ainda assim é perigoso porque o carro pode perder o equilíbrio, perder a tração, enfim. Mas de qualquer forma não é um trecho tão fácil de ultrapassar se o piloto que estiver do teu lado não for um piloto consciente, um piloto de alto nível para saber posicionar o carro e tentar até buscar um vácuo para tentar uma reação nas curvas seguintes, que é um pensamento interessante que o Rafa tem, né? Saber deixar o carro de trás passar para você tentar recuperar em outro momento. É uma postura bem madura, digamos assim, do Rafa nesse sentido. E aqui outra coisa que eu queria até perguntar para vocês agora, vocês dois, obviamente, são companheiros de equipe, então, além de estarem correndo juntos no campeonato, vocês já têm bastante intimidade treinando juntos, né? Então, sim. Rafa, nessa hora aqui, vocês já estavam trocando informações ali no Discord? Vocês têm algum lance tipo, eu não estou muito legal nessa hora da corrida, pode passar, não vou facilitar? Ou vocês estavam ali concentrados e você já sabia que era mais ou menos isso que ia acontecer? Você já imaginou pelo treino que era alguma coisa desse tipo? Como que foi essa
essa troca, assim, entre vocês? Bruno, a gente, em diversos momentos, a gente fala, assim, sobre a questão de ultrapassagem, de tá conversando e combinando esse tipo de lance. A gente tem um ótimo entendimento. Mas nesse lance aí, isso não aconteceu, não. Porque foi muito rápido, estava no começo. Você vê que no início da reta o Rico não estava tão perto, mas ele veio se aproveitando do vácuo. Mas a ultrapassagem ela se concretizou mais no momento da frenagem mesmo. Eu acho que o interessante aí é que nós, pilotos, nós temos que saber perder posição. A gente tem essa ânsia do ser humano, acho que é algo até instintivo, né, de competir, ganhar, mas acho que você tem que pensar a corrida como uma corrida de chegada, não é uma corrida, não é um sprint de 100 metros, né, é quase uma maratona. Então, em diversos momentos é mais proveitoso você perder a posição de forma mais rápida do que você ficar disputando e querendo ganhar aquele milímetro de pista ou atrapalhar o cara que vai te passar. Eu poderia ali ter fechado a porta dele, espremido ele para dentro. Mas no final das contas ele ia passar, porque ele já estava numa posição. Então, quando eu vi que ele fez o mergulho, eu já freiei um pouco mais e deixei um pouco mais de espaço para poder sair perto dele, tentar perder o menos tempo possível, porque se eu dificulto ele, coloco lado a lado, a chance de eu mesmo ir para grama ou ele para grama e perder mais tempo ainda na retomada é grande. Então, uma coisa que eu falo até para amigos que estão no automobilismo virtual, amigos próximos que eu tenho total intimidade, eu falo, você tem que aprender a perder posição. E esse aí foi um lance desse. Eu perdi a posição, mas foquei que perder menos tempo possível. A corrida tem 50 minutos, não é uma curva que vai definir a corrida. Uhum. Exatamente. Principalmente nas primeiras voltas, né? Exatamente. Acho que além de esse é um ponto bem bacana que vocês falaram, mas acho que além de tudo isso, eu penso que a gente aqui, assim, obviamente que o automobilismo virtual tem aí braços já, né, no esportes, então existem pessoas que já estão começando a sobreviver disso de fato, existem profissionais e tudo mais, né? Só que, obviamente, a gente não tá nesse patamar aqui. Nós não estamos nem perto dessa realidade. Então, lógico que todo mundo aqui está levando a sério, que vocês respeitam, né, o campeonato como um todo, vocês respeitam o esporte que é, mas também tem o lado, acredito que da brincadeira e daquele companheirismo, né? Então, obviamente que a gente quer chegar na frente, que a gente não quer ser ultrapassado, mas eu sinto que quando é comigo em algum lance desse tipo, se eu vi que o cara mandou bem ali, sabe? Eu fiz o que eu tinha que fazer e ele ainda conseguiu achar um espaço e botou de lado e passou ali, poxa, eu não me sinto mal, sabe, em perder uma posição se o cara mandou bem e acertou ali e eu reconheço que ele tá mais rápido do que eu, né? Então acho que tem um pouco desse lance também, não necessariamente agora, nesse caso que a gente está vendo, mas no geral, né, de você querer ver as pessoas fazerem o certo, você querer ver disputas serem finalizadas, né, de uma maneira boa, seja para Eu você ou para outra pessoa, né? acho que entendo o que você está falando e eu concordo plenamente, Bruno. É 1000 vezes melhor você perder a posição de uma maneira legítima, né? Ou seja, porque a pessoa realmente está mais rápida, porque a pessoa fez uma manobra melhor, do que você perder a posição porque o cara encostou em você e você pisou na areia e daí ele te passou. Ou Ou pior ainda, né, Rico? porque. Você É, perder a posição de uma maneira legítima porque o cara mandou bem, do que você manter sua posição sendo sujo e bloqueando o amiguinho que veio atrás, né? Fica um exato, gosto muito mais exato, amargo na sua própria boca também. exato, exato. É o próprio gosto do fracasso, né? Uhum. Não consegui Então, fazer do jeito bom, vou ter que jogar sujo para manter minha posição, né? exato, exato. Então, particularmente, eu prefiro 1000 vezes perder uma posição dessa maneira do que jogar sujo ou de que alguém jogue sujo comigo. Uhum. Não, acho que até complementando essa ideia, né, de ultrapassagens, de tentar defender a posição a todo custo ou não, ser cauteloso para evitar uma batida e, enfim, tentar recuperar depois, perder o menor tempo possível. Você citou, né, o fato de nós não sermos profissionais no quesito
viver disso, né? De ter algum benefício em cima desse projeto que a gente participa, né? Porque de certa forma todos nós, pilotos e organização, participamos do mesmo projeto. E é interessante porque eu acho que acima, talvez o Rico e o Rafa concordem comigo nesse ponto, acima de qualquer resultado que a gente consegue, às vezes com uma situação uma situação ilegal do ponto de vista desportivo, numa corrida, é muito pior do que o fato, pensando na evolução do projeto, né, no crescimento do projeto como um todo, é muito pior do que a gente manter disputas limpas e mostrar pro público o nosso nível de profissionalismo, oferecer entretenimento com qualidade pra galera que tá acompanhando, né? Isso vale muito mais do que você manter uma posição ali com um toque, enfim, porque quem tá assistindo fica extremamente desapontado quando percebe que o piloto pro qual aquela pessoa tá torcendo foi prejudicado, e enfim, mesmo que o outro piloto às vezes tome uma punição, né, e o resultado final na matemática acabe compensando, mas e nem compensa, a gente sabe, mas é muito decepcionante para quem acompanha esse tipo de coisa. Então, eu acho que, sobretudo, nós de equipes adversárias, a gente depende um do outro de um jeito muito engraçado, assim, muito curioso. É muito difícil, às vezes, a gente separar as coisas e entender que o cara que tá na pista ali, pô, a gente tem que tentar defender a posição, tem que... E é o que a gente faz, não tô falando que, pô, a gente vai ficar fazendo graça lá, um ultrapassando o outro só pra ficar bonito. Não, a gente joga duro, mas a gente depende da colaboração de todo mundo para que a coisa como um todo dê certo. E claro, na corrida a gente vai tentar chegar na frente, mas todas as equipes dependem uma da outra de certa forma. É engraçado isso. Perfeito isso que você colocou, Douglas. E até só mais um comentáriozinho sobre o rádio, né? Você falou ali da possibilidade de facilitar uma ultrapassagem, rolar uma conversa, né, num momento decisivo. Olha, isso é complicado, é difícil disso funcionar, assim. Às vezes é mais fácil para um piloto agir de forma instintiva e entender que o piloto que está atrás vai tentar a ultrapassagem mesmo e que não existe muita negociação ali, do que tentar falar num rádio e às vezes acabar se atrapalhando e os dois serem prejudicados. É bem complicado. Dando sequência aqui, pessoal, tem um lance bem bacana aqui do pessoal da Ref ali negociando as posições na saída do pit. Então quem está saindo aqui é o Rafael e é o Rico que está vindo lá atrás na reta no canto direito, é isso mesmo? Isso. Eu tô em volta lançada já. Entrei na 1, o Rafa sai bem do box e eu já tinha visto ele sair. Então falei, bom, se eu usar a pista inteira eu vou bater nele. Então tive que tirar um pouquinho o pé e aí deixei para brigar com ele depois na sequência das outras curvas. Deixa eu parar aqui um minutinho só para mostrar isso aqui, ó. Cadê o carro do Rico? Aqui, ó. Aí. Então nessa hora aqui, o normal, né, Rico, que o ideal de fazer nesse traçado, nessa curva, em qualquer outra, né, a gente sabe que você faz o ápice aqui, então esse é o ponto mais interno que você vai estar na curva, e daí o normal é você espalhar até chegar aqui, né, no limite da zebra. Às vezes até coloca uma roda para fora, dependendo de onde que é, de como que é a situação aqui, para você aproveitar o máximo da reaceleração e da largura de pista que você tem. Só que aqui, isso tudo que você estava falando, olha só o quanto que você mesmo sacrificou, até mais do que eu consegui fazer nessa curva feia aqui, né? Mas dá para ter uma ideia aqui, né, de
dessa visão que você teve ali, Uhum. como vocês estavam comentando, né? Então isso é muito interessante. E ainda assim, dá pra gente ver que mesmo com o Rico tendo perdendo todo esse tempo, toda essa reaceleração que ele podia ter tido aqui na curva 1, ali eles foram para disputar ah, lado a lado ali praticamente na curva 2. O Rico, obviamente, já com o pneu aquecido de uma volta aí, imagino que você tinha parado antes, né? Exato. E ali nessa espremeção toda desse setor aí, né? Acabou não tendo muita vantagem ali pro Rafael. E mais leve também, né? Mas você vê que na primeira curva ali eu ainda divido com ele lado a lado, deixando espaço. E depois quando ele mergulha de novo, eu já deixo espaço para ele seguir. Justamente naquela mentalidade de, pô, já dividi uma curva, já perdi tempo. Vou ficar dividindo todas as curvas, perder mais tempo. Deixa ele ir porque ainda tem mais. Tinha 25 minutos aí de corrida, 20 minutos de corrida. E a gente acabou trocando de posição várias vezes por causa disso, sem perder muito tempo. Até que o Douglas estava sempre próximo da gente, mas que demorou um pouco para conseguir chegar por causa disso. A gente não ficou perdendo tempo. Importante isso. Com certeza. Exatamente. Apesar da gente ter trocado de posição várias vezes, de fato, nenhum atrapalhou o outro em nenhum momento. Isso é um ponto muito positivo para a gente ressaltar na disputa, e não só por sermos da mesma equipe, mas como o Rafa falou anteriormente, acho que os pilotos precisam ter essa mentalidade, né? Trocar de posição é uma coisa, atrapalhar é outra. E aí nisso, quando você atrapalha, nisso o pessoal de trás chega, o pessoal da frente abre, e aí você acaba ficando numa posição de pelotão isolada, perdendo a chance de abrir de quem está atrás e de chegar de quem está na frente. E nessa hora aqui o Douglas só falando, por que vocês não estão perdendo tempo? Com certeza. Isso vai acontecer, mais para frente isso vai acontecer e a câmera vai pro Douglas. Entendi. Demorou. Foram 50, quase 50, 45 minutos de espera para poder ter alguma chance ali. Começado com cru e quente, né, Douglas? Nossa, foi difícil esperar, mas deu certo. Você viu o lance. Eu lembro essa hora que alguém passou reto aqui, não. Eu lembro uma hora que alguém espalhou ali, pisou na grama. Meu carro pulou na zebra, saracoteou de um lado pro outro, eu quase rodei. Aí nessa o Douglas chegou. Eu acho que foi aí, ó. Eu saio, ele pisa lá, ó, pum. Nossa. Segura! Meu Deus. Gastou ali também, hein? Ó. Olha lá como ele chegou. Ele chegou, mostra a disputa dos dois e tal. Mas aqui ele chegou também porque o Rafael tirou o pé daí porque você quase rodou, né? Exatamente. Ficou com medo de me acertar. Com certeza, tirei o pé ali, não sabia pra onde ele ia, né? Vai pra um lado, vai pro outro. Mas enfim, aí chegou quando a gente começou a andar todo mundo junto aí, né? Exatamente. Bem legal essa câmera. Nesse lance anterior que eu erro e o Rafa tira o pé, dá para mostrar como o Douglas se aproximou e chegou realmente a ameaçar. E depois, como eu e o Rafa, a gente consegue manter o ritmo e recuperar um pouquinho da vantagem que a gente tinha para o Douglas. E aí mostra, em cada momento que a gente erra ou vai disputar a posição, o Douglas se aproxima e depois abre. Ó, a distância que ele está agora, se você deixar rolar até o final da volta nesse mesmo ponto, você vai ver que ele não está nessa mesma distância, que ele fica um pouquinho para trás, porque a gente consegue não errar e andar no mesmo ritmo. O Rafa consegue andar no meu vácuo, eu consigo manter um pace bacana, e aí essa distância que está pequena agora, ela vai aumentando conforme vai passando a volta, porque o Douglas também teve toda a calma e cautela do mundo, né? Inclusive nessa hora da corrida, bom, não sei exatamente se foi nessa hora. Acho legal o Douglas se pronunciar nesse momento, né? Já que a câmera vai para ele, né? Qual foi o pensamento dele e tal, o que ele sentiu ali, o que ele estava assistindo e tudo, para ele também dar o ponto de vista dele. É uma situação curiosa quando você persegue alguém por muito tempo e não consegue uma aproximação com muita ação, né? Em mais de um momento. Porque o que acontece quando ocorre um lance como esse, em que um carro dá uma escapadinha e
pô, o outro tirou um pouco o pé e você se aproxima de uma vez, acontece que assim, é um lance único. Então, Sim, da mesma forma que é um lance único pra você, é uma única oportunidade de você atacar, o piloto que tá na frente sabe também que você não vai querer desperdiçar aquela oportunidade. Então, acho que é um momento que a adrenalina corre sobe com muito, certeza. muito forte no corpo de todo mundo ali. E aí é a hora de tentar manter a calma e gerenciar, né, essa... Adrenalina. Exatamente, e gerenciar a oportunidade que você tem de ultrapassar o carro da frente com esse risco altíssimo que acaba ocorrendo porque todo mundo está muito atento. Então é interessante, é um lance bem bacana. E aqui, Douglas, eu lembro nessa parte da transmissão, a gente estava até comentando, provavelmente eu comentei, que você estava sendo paciente até demais, você estava respeitando os seus adversários até um pouco demais. Eu achei que você teve várias chances ali de chegar perto, de horas que a gente viu que você estava com um ritmo até bom para tentar jogar de lado e fazer alguma coisa, mas como que é? Eu estava errado, falei asneira, a galera, a hora que via você chegando, estava apertando o pé de novo. Como que foi essa parte? Como que é esse lance de ser paciente? Até que ponto vale a pena ou não? Tem várias formas de analisar, né? A transmissão, você como comentarista e o Zittel como narrador, né, da ocasião, a ênfase era na disputa pelo segundo lugar do campeonato, que ainda estava aberto entre o Nicolas, também piloto da REF, e eu, né? E aí vocês mencionaram mais de uma vez que caso eu quisesse ter alguma chance de conquistar aquele segundo lugar, né, no campeonato, eu precisava ser muito mais agressivo e realmente partir para cima, partir para o ataque e ultrapassar o Rafa, o Rico e ainda tentar pegar o Nicolas, que já nesse momento já estava mais distante. Mas existia uma outra leitura nessa corrida que era de eu pelo menos garantir o meu terceiro lugar no campeonato, que ainda era ameaçado pelo Rico e pelo Colin. O Colin também tinha chance matemática de conseguir o terceiro lugar. Não era uma chance tão grande, né, por conta de tudo que aconteceu ao longo do campeonato, mas ela existia, então eu precisava ter um pouco de cautela. E foi mais ou menos essa linha que eu segui. Teve um momento que eu falei, bom, o Nicolas disparou, eu preciso me colocar no meu lugar aqui. No campeonato inteiro a gente não teve tanto ritmo quanto os carros da REF. A gente chegou a disputar forte com a Hattrick, mas a REF sempre, na maior parte, com exceção do Bahrein, né, a REF andou na nossa frente. Então eu sabia que estar ali era já um avanço, de certa forma, pra gente. E que a cautela e a paciência eram valores, vamos colocar assim, que eu precisava ter, né? Uhum. Então, acho que é mais ou menos nessa linha, assim, o pensamento. Aham, muito bacana. E também, né, vai daquela outra ideia. Quanto vale a pena eu arriscar tudo para tentar um segundo lugar e jogar tudo fora se não der certo, né? Então acho que com certeza esse outro ponto de vista, né, da parte do piloto também é muito interessante, porque realmente ali na hora a gente queria até para botar fogo ali mesmo, né, para dar uma emoção na transmissão, falar ali de um segundo lugar no campeonato que estava em aberto ainda. Então realmente a gente foca em outra coisa que às vezes não é a realidade do que o piloto está vivendo ali, do que vocês estão pensando na hora. Muito bacana. Vamos partir para um último trechinho aqui hoje, então, que é legal, que aconteceu, como sempre acontecia na GT3, ela uma reviravolta nos últimos momentos, nas últimas voltas, né? Teve uma disputa aqui, então, de novo entre a REF, entre o Rafael e o Rico. A gente vê ali na última curva, os dois deram uma saidinha de frente ali, ó. Mas quem que é o da traseira preta é o Rafael, né? Isso. Conseguiu dar uma retomada boa ali. E agora você foi por fora na curva 1, Rafa? Foi isso mesmo? Tentei, né? Muita cautela, mas sim, a gente conseguiu dividir lado a lado aí. Vai ver que eu respeitei o espaço dele. No final também ele respeitou o meu espaço. Vice-versa, exatamente. A gente continuamos, né? Uhum. E o Douglas nessa hora tremendo já falou, é agora, é agora. Ah, sim. Olha como o Rafa chega perto, cara.
Aí eu acabei distracionando um pouco na série de curva, ele saiu melhor e veio no VAR. E eu vi um pouco mais aberto também, então consegui carregar um pouquinho mais de velocidade, e aí eu fiquei buscando o VAR. E pegou. E da mesma forma que ele não dificultou da outra vez, além de eu não dificultar, ainda tive cuidado de não dar com a dianteira na traseira dele, porque imagina rodar ele ao contrário agora. Nossa. Ia ser uma tragédia, né? Vale destacar, né? Sem querer puxar muita sardinha da categoria, porque a gente corre lá, né? Mas é difícil andar perto com esses carros, não é fácil. Sim. É verdade. Tem muita turbulência mesmo, é complicado. E eu tava com pneu gasto já, cara. Já tava com carro pesado, com pneu bem gasto, então tava lutando contra o carro. Aí deu essa errada, ó. Aí o Douglas vem com tudo. E Douglas, como é que foi nessa hora? O Douglas ficou feliz, né? Dá uma saltada com o carro ali, o coração vai a 1000, eu ainda tento segurar ali por dentro. Não, e aqui, ó, vamos ser sinceros também. Aqui foi um baita de um dive bomb que o Rico mandou ali, controlado, né? Medido, porque segurou o carro, mas foi ali valente, Rico. Sim. Eu acho que o Douglas esperava essa minha reação. Esperava, Douglas? Quando você errou, primeiro que você deixou espaço ali, né, pra eu ir por dentro, não mudou a linha, então isso permitiu que eu me colocasse pela esquerda ali, aí acabei passando em cima da zebra, o carro desequilibrou totalmente. Então. E aí você ficou num ponto ali que eu não tinha visão. Eu confesso que eu não lembro de te ver no retrovisor direito, mas eu sabia que existia essa possibilidade, então eu tava assim um pouco atento caso ocorresse. E aí o próprio simulador acaba nos ajudando, né, a visualizar a aproximação com alguns recursos e setas e alarmes, né? Então, quando eu percebi que você vinha, eu recolhi de novo, falei, não, vamos lá, vamos começar do zero. E aqui, rapidão, deixa eu fazer uma pausa aqui, fazer uma pergunta bem pertinente agora disso que você falou, Douglas. Como que é o setup de vocês? Vocês correm um monitor, 3 monitores de VR? Eu uso 3 monitores. Eu também. Eu uso um só. Ufa. Eu tava torcendo para alguém falar isso, porque muita gente acha que não, para você conseguir fazer disputa, você tem que ter 3 monitores, você tem que ter o VR para ter a visão periférica. Com certeza é uma vantagem em determinados pontos, né? Mas não é fundamental, digamos assim. É importante, não é decisivo. Exatamente, a palavra é essa, não é decisivo. Não é decisivo. Eu também, eu tenho um monitor, mas eu também de vez em quando corro no VR, né? E é claro, para mim é nítido que no VR eu tenho muito mais liberdade de olhar para onde eu quero, a hora que eu quero e saber o que está acontecendo ao meu redor. Só que essa é uma habilidade para quem tem um monitor só que você tem que trabalhar, que você tem que adquirir, né? Você tem que treinar, ter essa consciência espacial, né, ao seu redor, usando, obviamente, alguns recursos que o simulador te dá. Então, por exemplo, no Assetto Corsa tem as setinhas vermelhas que aparecem, tem o Helicorsa, que é um plugin, né, um app ali muito bom. Muito bom. Então, mas é sim um fator a ser considerado, né? Sem dúvida. Não, sem dúvida. É o campeão da categoria, né? A gente não precisa falar muita coisa. Exatamente. Então, acho que você tem muito mais imersão com 3 telas, isso é muito bom. A imersão é algo que eu acho que faz diferença, assim, na experiência, não na performance, mas na experiência que você tem com o simulador. Como o Douglas comentou, em lances onde você está fazendo movimentos que são nada triviais, faz diferença porque você tem uma visão privilegiada além dos recursos do Helicorsa, das setinhas do simulador, etc. Mas não é aquilo que vai te fazer mais rápido, não é aquilo que vai te fazer campeão, definitivamente. Mas, se você puder, tenha, porque é muito legal. Essa é uma discussão até para outra hora, porque é um tópico que vai longe, né? Mas resumindo, cara, o que eu penso é o seguinte: chega um ponto que é mais
pelo seu divertimento, pelo quanto você vai aproveitar daquilo, do que pela performance em si, né? É muito mais um embelezamento do que a performance, né? Eu concordo, exato, concordo plenamente. Então, beleza. E agora, acho que a gente teve aqui a cerejinha do bolo do final, que foi a disputa ali nas últimas curvas, nos últimos metros, né? Então, Douglas, se você puder aí comentar um pouquinho, já que você também é comentarista, né, cara? Então, aproveita e mostre seus dons aí pra galera agora. Poxa, que honra e que missão difícil ao mesmo tempo. Falta quando coloca você no holofote, assim, de repente, né, cara? Pois é, eu prefiro estar atrás do volante, mas vamos lá. Não, aproveitei, eu percebi que eu entrei mais embalado, consegui pegar o vácuo, até na transmissão, dá pra perceber que o meu carro, ele desaparece atrás do carro do Rico. É curioso, assim, depois, quem tiver curiosidade de buscar a transmissão ao vivo lá no canal do F1 Brasil Clube, é legal que meu carro realmente desaparece. E aí, eu falei, agora é a hora de arriscar. Se eu tive paciência a corrida inteira, que vocês ficaram falando, eu acho que no final dessa reta aí, eu falei, bom, aqui eu preciso arriscar e vamos ver qual vai ser a reação do Rico, né? E aí eu acho que ele percebeu que eu estava já ameaçando ir por dentro ali. Ainda assim, eu aproveitei que a curva é realmente uma curva muito estranha e ela permite diversos pontos de freada diferentes. Eu acho que o Rafa e o Rico vão concordar comigo nesse ponto. Falei, eu vou frear aonde der aqui, e quando eu ver que o carro dele já ficou para trás, eu vejo se eu consigo fazer a curva. E foi mais ou menos nessa linha, assim, porque se a gente deixa para frear junto ali, né, corria o risco de dar um porta com porta, ou até eu acabar batendo na traseira dele, né, então a gente precisa levar em conta regulamento, o que o regulamento diz e quais são as reações possíveis que a gente tem ali naquele contexto. Mas foi meio que isso, falei, eu vou me livrar de acidente, vou frear lá dentro. Mas aparentemente o meu carro naquele momento era um pouco melhor do que o carro do Rico, já no final, com o pneu desgastado. Até pelas disputas do Rico ao longo de toda a corrida, eu talvez consegui preservar um pouco mais o equipamento e isso permitiu que eu freasse mais dentro e conseguisse concluir. Felizmente, consegui. Fiquei esperando ali o tempo todo, mas pelo menos uma ultrapassagem no finalzinho acabou rolando. Show de bola. Foi muito bacana ali. E deu pra gente ver que foi assim uma coisa absurda até a velocidade que você passou ali na entrada da curva, né? E acho que o Rico pode falar que a impressão que eu tenho vendo é que ele sabia que ele não tinha nem pneu para tentar fazer uma disputa de igual para igual nesse momento da corrida, né? Exato. Eu já sabia que eu estava sem pneu. Para essa corrida em especial, fui com uma estratégia diferente. Eu parei antes da metade da corrida, então fui com um carro mais pesado para o segundo stint. O carro ia pelo menos rodar uma ou duas voltas a mais com aquele pneu. E como eu vi que o Douglas estava muito próximo, não desmerecendo toda a competência dele, claro que não, mas eu tive a consciência de que ele estava disputando também pelo terceiro lugar e forçar uma disputa naquele momento, no final da prova, era estragar minha corrida, estragar a corrida dele, e isso não ia levar a gente a lugar nenhum. Então, como o Rafa falou, eu soube ceder a posição. Até tentei tentar buscar ritmo, né? Pensando num possível erro dele. Você vê que meu carro acabou de dar uma saída de traseira ali de tanto pneu que estava faltando já. Mas ainda tentei manter um ritmo. Poxa, vai que ele erra, vai que eu consigo me aproximar de novo e tudo, mas não deu. O Douglas realmente foi muito bem no final da prova e a corrida foi maravilhosa. A corrida foi sensacional o tempo inteiro, do início ao fim. Foi uma das melhores corridas que eu já pude participar. Bom, então aproveitando, né, que a ideia toda era uma aula de saber como disputar a posição, eu anotei alguns pontos aqui, alguns tópicos que foram falados nesse vídeo, inclusive por vocês mesmo, e que é o seguinte: primeiro, acho que foi o Rafael que comentou, que é você saber perder posição. Então, acho uma coisa super válida. Se você quer realizar ultrapassagens, alguém tem que ser ultrapassado. Então,
tem os dois lados, né? Então um dia você ultrapassa, outro dia você é ultrapassado, então não tem problema nenhum em perder posição de vez em quando também e saber fazer isso de uma maneira esportiva, né? Outro ponto essencial que a gente falou aqui é de você conhecer seus adversários. Isso tudo que aconteceu já foi na final do campeonato, né? Essa aqui foi a última etapa? Foi a última etapa. Então os pilotos já tinham aí pelo menos 6 corridas anteriores que eles já se conheciam, fora as temporadas passadas que também muitos pilotos se repetiram, né? Então você acaba aprendendo e conhecendo um pouco do seu adversário, sabendo as tendências, como que ele gosta de defender posição, ou aonde que ele quer atacar normalmente, aonde que é o seu ponto forte, aonde que é o ponto fraco dele, né? Então esse tipo de coisa você vai pegando ao longo de corridas juntos, de quilometragem com os outros pilotos. Então não adianta na primeira corrida, na primeira volta, você querer tentar disputar lado a lado 3 curvas direto, que quase nunca dá certo, né? Outro ponto importante aqui, desculpa, pode ter algum comentário? Pode, fique à vontade. Exatamente, estou concordando com você. Outro ponto importantíssimo é você entender o momento da corrida, o que está acontecendo, qual que é a sua estratégia, qual que é a sua intenção naquele momento, né? Então, poxa, se eu estou na volta de parada de box, eu não preciso ficar defendendo posição como se fosse a última volta e o campeonato depende disso, né? Ou se você já está com o pneu gasto, está numa estratégia diferente, que a gente viu muito acontecer nessa categoria, inclusive, não vale a pena você também querer disputar de igual para igual quem está numa parada, quem está numa estratégia mais agressiva, né? Coisas desse tipo é importante você manter na cabeça enquanto você está disputando. E um lance que a gente conseguiu ver, que é o último ponto que eu anotei aqui hoje, é naquele lance lá da saída dos boxes, né? É você ter visão do que está acontecendo lá na frente. Então, ergue um pouco a cabeça, né? Olha lá para o fundo, olha lá no fundo da sua imagem, né? Para ver e ter uma visão ampla de tudo que está acontecendo. Tenha noção de tudo que está acontecendo à sua volta, não só imediatamente 50 metros na sua frente, que raramente você vai ter sucesso aí. Certo, pessoal? Algum outro comentário, alguma outra observação? Não, da minha parte acho que está tranquilo, acho que o vídeo foi ótimo. Resumiu bem. Bem resumido, acho que foi bastante esclarecedor aí, acho que para todos que quiserem assistir e participar de campeonatos diversos, acho que foi um belo exemplo aí. O nome do Rafa, ele está comemorando ali, por isso que ele rodou. Deu um monte de zerinho aí, de pirueta, eu comemorei mesmo. Justíssimo. Não, pior que eu tô me vendo. Eu fiquei muito de enxerida ali, que desculpa, meu. Eu não reparei que eu tava tão intruso. Não, você foi questão da competição, cara. É muito mais justo do que você tá aqui. Com certeza. Exatamente. Mas acho que o objetivo a gente atingiu, de mostrar aí pro pessoal como que a gente pode ter disputas competitivas e conscientes, limpas e de alto nível aí no automobilismo virtual. Acho que essa foi uma boa amostra de tudo que pode acontecer e que aconteceu nos campeonatos aí que a gente viu. Queria agradecer mais uma vez Bruno Pérez, assim, Force, pela parceria, Academia GP, Douglas também, grande campeão, Rafa Deléo, tá aqui com a gente. Infelizmente, nem todos puderam estar, mas, por outro lado, acho que a gente conseguiu cumprir bem a missão e a gente foi bem sucedido mais uma vez. Obrigado a todos. Um grande abraço e até a próxima. Douglas, Rafa, fica à vontade. Quem quiser falar depois. Eu gostaria de agradecer também, bem rápido, parabenizar o Bruno, o próprio Rico, todo o pessoal que se disponibiliza para produzir esse tipo de conteúdo. É muito interessante, muito legal, e a gente sabe o trabalho que dá, então parabéns. E obrigado pelo espaço, é uma honra poder falar sobre o que a gente gosta, com quem a gente gosta, então valeu. E vamos que vamos se encontrar nas pistas aí logo mais. Com certeza, agradecer ao Bruno, conforme falei no início do vídeo, todo o trabalho que ele tem feito em prol do automobilismo virtual.
E esse tipo de espaço você pode me chamar sempre, que a gente dá um jeito na agenda ali do corre daqui e para falar que é oportunidade como essa de estar falando sobre um campeonato grande como esse, falando do trabalho que a gente tem feito na equipe REF, junto com o Rico aí, e também valorizar, Bruno, todo o trabalho que você tem feito, conforme já falei. Parabéns aí, obrigado pela oportunidade e conta comigo. Valeu demais os três pelas palavras, pelos momentos aqui. Eu me sinto realmente privilegiado de estar no lugar que eu estou aqui no AV, né? Por ter a oportunidade ali de estar comentando essas corridas que vocês fazem, de estar envolvido de alguma maneira em tudo isso, né? Então é muito legal mesmo. E também aqui pelo canal, né? Pela Simforce, que eu consegui ter um meio de trazer, de fazer essa média, porque isso aqui é um papo que a gente poderia ter com certeza entre nós aqui e ninguém saber, né? Então eu acho muito bacana a gente ter algum lugar onde colocar isso para fora, chamar mais pessoas. Eu sei em primeira mão que não é o tipo de conteúdo mais procurado, infelizmente, né? Porque são informações muito boas que foram passadas aqui, principalmente da parte deles, né? Não estou querendo encher a minha bola, mas o que eles trouxeram para a gente aqui foi muito bacana, é muito útil para qualquer nível de piloto, seja você iniciante que está começando agora, ou para o pessoal intermediário, para quem é mais avançado também é sempre bom você estar relembrando conceitos básicos, você está vendo que outras pessoas também passam pelos mesmos tipos de dificuldade, têm ideias até parecidas, ou principalmente, mais importante, é ver quem tem ideia diferente para você ter um outro ponto de vista, para você ampliar o seu horizonte, para você ter mais ainda experiência, né, e crescer mais do que você já é em qualquer momento que você esteja aí dentro da sua carreira de piloto. Então, eu queria falar que agora também a porta aí está aberta, né? Então, o pessoal lá da REF, com certeza, eu acho que valeria a pena vocês continuarem aí esse trabalho com esse tipo de conteúdo. Pode ser aí interno da equipe de vocês, das corridas que vocês fazem, mas com certeza uma pessoa ou outra que vocês atingirem vai ser muito útil. Eu acho muito válido e dou apoio total a esse tipo de conteúdo que vocês forem criar. E queria agradecer aqui a todo mundo que assistiu. Eu tinha alguma outra coisa que eu queria falar e esqueci. Tanta baboseira que eu falei agora que eu me perdi nas minhas ideias, cara. Não, tu falou bem, pô. Ai.